Olá, alunos, boa tarde. Eu sou o professor Arthur e vamos para mais uma aula de ciência. Hoje nós vamos fazer uma leitura comentada a respeito do nosso próximo assunto, que é a Terra. Terra, as condições favoráveis à vida na Terra, movimento da Terra. Isso é o que nós iremos explorar nessa leitura. À medida em que eu for lendo esse texto, que é o mesmo texto que vocês têm no caderno do estudante, só que aqui eu coloquei um fundo preto para destacar melhor e a gente poder enxergar o texto. Ler e descobrir. Então eu vou lendo e vou explicando detalhadamente. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, um conjunto de 8 planetas que giram em torno da estrela Sol. A Terra é considerada um planeta rochoso e possui as seguintes características. Então, a Terra, antes de falar das características, ela gira ao redor do Sol. É isso que o texto fala aqui sobre órbita, né? Então, o ato de girar ao redor do Sol, ela fica o quê? Orbitando constantemente. E assim, todos os outros planetas fazem a mesma coisa, né? E ela diz, o texto fala que é o terceiro porque dentre os outros planetas, ele é o terceiro planeta, ou seja, está na terceira órbita que está mais próximo do Sol, girando nessa característica que é orbitar ao redor do Sol, que é girar em torno do Sol. Bom, então vamos aqui para as características. A Terra ela possui uma grande quantidade de água, por isso, quando a gente vê do espaço, a gente vê o planeta azul. E a Terra, por muitas das vezes, já foi chamada de planeta água, planeta azul, porque a gente consegue observar um imenso espaço azul quando a gente visualiza o globo terrestre. Isso porque a grande quantidade do espaço da Terra é ocupado pela água e não pela Terra. Professor, a gente tem mais água na Terra do que mais água na Terra do que a própria Terra? Sim, nós temos mais água do que a própria Terra, certo? O que mais tem na Terra? Diferentes tipos de gases. Olha só, são alguns o nitrogênio, o gás nitrogênio, que dentre os gases este é o mais abundante. Também temos o gás carbônico e o gás oxigênio, da qual os seres vivos precisam para respirar e executar todas as suas funções metabólicas. Por isso, a grande necessidade do oxigênio. O conjunto de gases, justamente com o vapor de água, forma a atmosfera. Então, o que compreende a atmosfera? Ela é um conjunto de gases, né? Lá tem oxigênio, tem o nitrogênio, tem o gás carbônico, como nós acabamos de ver na leitura. Tem o gás metano, gás hélio, uma infinidade de gases. Ela é um conjunto, é uma mistura de gases, a nossa atmosfera. E é o que compreende aqui o nosso nível na Terra. Nós respiramos o oxigênio nessa camada chamada de atmosfera. O nosso planeta ele é dividido em regiões. Agora a gente vai ver quais são essas regiões, tá? Só passar aqui para o lado para a gente aumentar, que eu estou aqui no PDF, que a gente possa fazer essa leitura comentada melhor. Dessa forma eu acho um pouco melhor, porque a gente vai lendo e vai explicando. E aí depois vocês refaçam a leitura, assistindo o vídeo, né? Depois que assistirem o vídeo, para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos falar agora das regiões da Terra, né? As camadas que esse espaço tem. Nós temos primeiro a atmosfera, que é a parte gasosa da Terra, e foi dividido em 5 subcamadas, que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, termosfera e exosfera. Nós não vamos detalhar nenhuma dessas subcamadas, mas se você quer saber o que compreende cada uma delas, até mesmo me dizer em qual dessas subcamadas o avião voa, até aonde a gente consegue chegar, vocês podem fazer uma pesquisa sobre essas subcamadas da atmosfera. Continuando a leitura, agora vamos para a litosfera. O
que é a litosfera? É a região sólida da Terra, formada pela crosta terrestre e a camada abaixo, o manto, que está lá nas profundezas, que compreende aí o magma, as lavas, que vêm à tona na Terra quando os vulcões entram em erupção. Mas o que compreende a litosfera? São os continentes, é onde estão os países, é onde tem a parte do solo, das rochas, da onde nós nos firmamos e assim onde compreende a maioria dos seres vivos. A hidrosfera, o termo hidro, lembra o quê? Lembra a água, né? Então a hidrosfera ela é o conjunto de toda a água encontrada no planeta. E aí nós temos como exemplos rios, igarapés, lagos e os mares. E dentro dessa hidrosfera a gente ainda pode dividir esses tipos de água. Nós temos a água que nós bebemos, da qual todos os seres vivos precisam dessa água, chamada água potável, mas ela também é chamada de água doce. Então, onde nós encontramos água doce? Então, nós encontramos nos rios, nos igarapés e nos lagos. Por que essa água é doce? É porque tem açúcar? Não. Essa água ela é doce porque ela tem sais minerais e nutrientes que precisamos para a nossa hidratação. Por isso que nós precisamos beber água todos os dias. Mas e os mares? Os mares são de água salgada, então não é próprio para o consumo, certo? Vamos agora para a biosfera. É a região da Terra formada pelos seres vivos. Bio quer dizer vida. Então, tudo que existe no planeta Terra, todo o conjunto de animais presentes na terra, no solo, na água, no ar, fazem parte desse conjunto geral dos seres vivos, que chamamos de biosfera. Então, além disso, os locais onde vivem, né? Ou seja, é a parte da terra onde pode existir vida. Baleia vive aonde? Na água. Os pássaros, a maioria voam, moram em troncos de árvores e assim sucessivamente. Cada animal vai ter o seu habitat de moradia. Todo esse conjunto forma a biosfera. Agora a leitura vai nos trazer um comentário a respeito da nossa região e também algumas particularidades a respeito do planeta Terra. Então vamos continuar aqui. A Terra realiza movimentos. Então a Terra não é parada, ela está em constante movimento. Apesar da gente não sentir esse movimento, mas a Terra está em constante movimento. Aí quais são os principais movimentos que a Terra exerce? É a translação e a rotação. O movimento de translação é aquele em que a Terra gira em torno do Sol. Uma volta completa dura 365 dias e 6 horas. Ou seja, e também 366 dias em anos bissextos, as 6 horas. São somadas ao longo de 4 anos, totalizando 24 horas em um dia. Esse movimento é responsável pelo surgimento das estações, que são primavera, verão, outono e inverno. Aqui está escrito verão, outono, inverno e primavera, certo? Então, em outras palavras, é quando iniciamos 1º de janeiro, que a Terra começa a girar em torno do Sol, e ela vai terminar a volta ao redor do Sol no dia 31 de dezembro, no dia do Réveillon, dia 1º de janeiro. Então, esse tempo todo é o tempo que a Terra vai dando a volta ao redor do Sol e completa-se essa volta em 12 meses. Então, o ano ele foi criado obedecendo essa regra científica, porque todo esse cálculo não foi meramente só de observação, foram feitos estudos científicos para que isso fosse comprovado cientificamente. Tanto é que nós estamos passando aqui através do estudo da ciência. Nossa região, quando se fala sobre estação do ano, nossa região, a amazônica, não observamos 4 estações, pois estamos na região da Terra
em que recebemos muita luz. Estamos próximos à linha do Equador. Vocês já ouviram falar na linha do Equador? A linha do Equador é o que divide o globo, planeta Terra, bem ao meio. E tudo aquilo que está próximo a essa linha do meio tende a ter temperaturas mais quentes. É onde o Sol incide basicamente de cima, diretamente. Isso também faz com que essas regiões próximas ao centro, ao meio da Terra, fiquem mais quentes. E nós aqui na Amazônia estamos próximos da linha do Equador. Assim, nossa região quente recebe muita luz solar e não percebemos a diferença na duração do dia e da noite em relação à temperatura, tá? Nem grandes diferenças na temperatura. Então, não é o dia quente e a noite totalmente fria. Geralmente, se o dia for quente, muito quente, a noite também vai ser quente. Agora nós estamos no inverno amazônico, que nós aqui chamamos, que é a chuva, o período de chuva. Então, agora está um clima mais ameno, não está tão quente, e isso tende a permanecer durante o dia inteiro, até a noite. Já o movimento, é falar agora de outro movimento, de rotação, que é diferente de translação. Rotação, o que é? É aquele em que a Terra gira em torno de si mesma. Então é como eu giro aqui, ó, em torno de mim mesmo, eu fiz um movimento de rotação. É isso que a Terra faz. Já o movimento de rotação em que a Terra gira em torno de si mesma, tal movimento dura exatamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, tá? Mas a gente arredonda isso para 24 horas ou um dia. Ou seja, modificando aí o período da manhã e da noite, dia claro e escuro, e também nos dizendo que a Terra dura aí um dia para dar uma volta em torno de si mesma. Para finalizar o texto, nosso planeta tem um único satélite natural. Quem é o satélite natural? A Lua, isso mesmo, que gira em torno da Terra. A Lua exerce uma força sobre a Terra chamada de força gravitacional, que influencia nas marés, e as marés possuem ciclos de movimentação que podem ser vistos e utilizados para atividades como pesca e navegação. E essa força gravitacional também exerce um poder sobre nós, porque se nós estamos presos fixos ao solo e não saímos por aí flutuando, como a gente já viu as pessoas quando chegam na Lua, isso é a força que nos empurra para o solo. Então isso também acontece exercendo aí uma grande influência nas marés. Bom, agora vamos para a nossa atividade. Eu vou explicar como é que vocês vão fazer e daqui a pouco aqui embaixo eu vou postar no grupo o print da atividade para que vocês possam fazer no caderno. Então vamos para a explicação. Dinâmica local interativa. Complete as lacunas a seguir. Então você vai completar aqui. Pode copiar todo o texto já com as respostas. Sugiro que para ficar bem organizado, escrevam o texto de uma cor e as respostas onde estão os pontilhados de lápis ou de uma outra cor. O planeta Terra é o do Sistema Solar. Falamos lá no início sobre órbita, né? Então, ele é o primeiro, é o segundo ou é o terceiro planeta do Sistema Solar? Então, é isso que vocês têm que completar aqui. Mais próximo do Sol, sendo classificado como um planeta. Então, voltem lá no texto porque ele vai completar essa parte. A maior parte de sua superfície é composta por água ou terra? O que nós falamos sobre a Terra, se ela tinha mais água ou terra? Solo, rocha. Então, se vocês não lembram, voltem no texto. Sua atmosfera possui 3 importantes gases. Quais são eles? Nitrogênio, metano, gás carbônico, oxigênio. Quais são os gases que compõem aqui, basicamente, a nossa Terra? Então, escrevam aqui. Para melhor compreensão, a atmosfera foi dividida em 5 camadas. Quais são elas? Falamos delas também. A atmosfera, a litosfera,
hidrosfera, biosfera, essas são as camadas. Segunda questão. O professor já está dando spoiler aqui, né? Já está dando a resposta para vocês. Isso para que vocês sejam aí parabenizados por estarem assistindo o vídeo até o final. Qual a importância dos movimentos de rotação e translação realizados para o nosso planeta? Rotação, aquele em que a Terra gira em torno de si mesma, aquele que dura 24 horas. Por que eu preciso saber disso? O que isso vai me servir? Será que eu consigo, pelo movimento de rotação, saber quando é dia, quando é noite, quando é que aquele dia vai terminar, quando é que vai começar o dia seguinte, qual é o dia da semana? Será que essa é a importância da rotação? E a translação, qual é a importância? Será que é eu saber quando o ano inicia, quando o ano termina, quando é que eu vou completar um ano de vida, porque eu vou ter que seguir essa regra do ciclo de 12 meses, que é justamente o período em que a Terra gira em torno do Sol. Então pensem nisso e escrevam aqui uma resposta bem pessoal. Quais são as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno, será que são essas? Na nossa região, essas estações acontecem realmente? A gente tem inverno de nevar aqui, de a gente ver gelo? A gente tem primavera, a gente tem outono? Ou a gente só tem verão e inverno? Opinião de vocês. Então, escrevam aqui embaixo e eu gostaria que vocês explicassem com as palavras de vocês o que vocês acham sobre a nossa região em relação a nossas estações aqui. Bom, qualquer dúvida me perguntem, fiquem agora aí com as atividades.